Na aula de hoje nós vemos a segunda parte de cálculo estequiométrico, falando sobre reagente em excesso e reagente limitante, tá legal? Quando é que acontece de haver algum reagente em excesso ou algum reagente limitante? Quando algum dos reagentes foi adicionado fora da proporção estequiométrica. Dessa forma, alguém vai sobrar, o reagente em excesso, e vai ter um reagente que dá o final da reação, aquele que limita a reação, por isso chamado de reagente limitante, ok? Tranquilinho? Beleza. Para a gente fazer uma analogia, vamos pensar no seguinte. Vamos produzir aqui o Guaraná Marx. Marx Guaraná, o melhor Guaraná do Brasil. Beleza? Para a gente produzir esse Guaraná, digamos que a gente vai precisar do seguinte. Uma tampa, um frasco, um rótulo e 300 ml para a gente produzir o Guaraná Marx, o melhor Guaraná do Brasil. Muito bem, olha só, eu disponho do seguinte, 90 tampas, 97 rótulos, 77 garrafas e 30 litros, que é o equivalente a 30.000 ml, dividindo por 300, que é uma das garrafinhas, né, o conteúdo de um Guaraná, daria um total de 100 unidades. Dá para encher 100 garrafas com esses 30 litros de Guaraná, tá legal? Então, com base nisso aqui, eu poderia produzir quanto de Guaraná? 100, né, professor? Não. Apesar de eu ter refrigerante suficiente para 100 unidades, eu não vou conseguir 100 unidades. Mas por que não? Vamos colocar isso aqui, ó. Tampa mais garrafa mais rótulo mais 300 ml de refrigerante igual ao Guaraná Marx. Ao Guaraná Marx, o melhor Guaraná do Brasil. Muito bem. Olha só, eu tenho 90 tampas, 77 garrafas, 97 rótulos e 30 litros, que é o equivalente a 100 unidades de refrigerante. Quanto eu consigo produzir? Ah, entendi. Você está limitado pela quantidade de garrafas, não é, professor? Exato. Eu estou limitado por essas 77 garrafas. Então eu consigo produzir no máximo 77 Marx Guaraná, melhor Guaraná Brasil. Entendido? O que isso tem a ver, professor? Eu vou ter que procurar quem é que limita a minha reação química para que eu possa dar continuidade ao cálculo estequiométrico, tá? Nós vamos seguir o cálculo normalmente, são os mesmos 4 passos, só que antes de eu achar o X da questão, aquilo que é a dúvida dele, eu preciso determinar quem é o limitante, porque o X da questão só pode ser feito com base no limitante, tá ok? Os passinhos que a gente vai seguir são os 4 que a gente já viu na aula passada, tá? São esses 4 aqui, eu não vou parar, vamos dar continuidade para a gente ver como é que funciona, tá legal? Muito bem, nós vamos primeiro ter que ver quem é o limitante, mas como que eu faço isso? Quando eu preparar os 4 passos que nós vimos na aula anterior, antes de ir para o X da questão, eu vou fazer a multiplicação em cruz com os valores dos reagentes. Onde estiver o menor dos valores, estará o reagente limitante. O outro, o de maior valor, será o excesso. E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx, dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? Muito bem, vamos ao nosso videocício, ele sugere o seguinte para nós. Ele fala de 1 mol de ferro colocado para reagir com 40 gramas de enxofre e ele fala de uma quantidade de sulfeto de ferro que vai se formar. Note nas alternativas que ele fala da quantidade final de FeS, o sulfeto de ferro, e da sobra de alguma coisa, ok? Vamos começar normalmente. A gente primeiro precisa da reação que ele já nos forneceu. Ferro mais enxofre, sulfeto de ferro. Segundo passo, leitura dos mols. Então, 1 mol de ferro, 1 mol de enxofre e 1 mol de sulfeto de ferro. Tá joia? O terceiro passinho, mol para grandeza. Nós vamos ter que voltar no exercício. Então, olha só. Ele fala em mol de ferro e fala aqui para nós em gramas de enxofre.
ok? Então o ferro ele fala de mol e o enxofre ele fala de gramas, unidade de massa, tá legal? Note que todas as alternativas falam de uma certa massa de FeS, gramas de FeS. Então nós vamos trabalhar com ele também em massa. Como é que a gente converte mol para massa através de massa molar, certo? Tudo bem? Olha só, os dados que ele forneceu são esses. O enxofre sozinho é 32 gramas por mol e o FeS é 56 mais 32, que dá 88 gramas por mol, tranquilo? Como é que eu vou converter o ferro, que o exercício fala em mol e aqui está em mol? Não precisa mudar, é só copiar. Então não precisa mudar, é só copiar. Mantenha 1 mol, ok? Para o enxofre nós vamos mudar para 32 gramas e o FeS 88 gramas, tá legal? Belezinha? Muito bem. Quarto passo, pegue os dados e resolva. Vamos voltar ao exercício. Ele fala em 1 mol de ferro, 40 gramas de enxofre e quer saber ali, ó, olhe pelas alternativas, as massas de FeS e o que sobra. Muito bem. Então ele fala em 1 mol de ferro, 40 de enxofre e X para o FeS, para o sulfeto de ferro, tá ok? Olha só como é que você vai desconfiar de que é um exercício que envolve reagente em excesso e limitante. Precisa dar esses 2 reagentes para te pedir o produto? Precisa? Não! Se ele me desse 1, eu acharia o X. Então nós vamos ter que buscar quem está errado, quem está em excesso e quem é limitante. Basta que eu faça a multiplicação em cruzes dos valores dos reagentes. Então eu teria lá 1 mol vezes 40 gramas e 32 gramas vezes 1 mol. O primeiro caso dá 40, o segundo dá 32. Onde o resultado deu menor, está o limitante. E onde o resultado deu maior, está o excesso. Mas por que o limitante é o 1 mol e não o 32, professor? Porque o limitante e o excesso será sempre dado do quarto passo, ok? Então, ou é 1 mol em verdinho, ou os 40 gramas ali. Tá legal? Muito bem, então 1 mol é o limitante, 40 gramas é excesso, ok? Eu tenho que fazer os cálculos com base no meu limitante. Então eu faço a multiplicação em cruz aqui e é fácil da gente notar que X é igual a 88 gramas. Dessa forma eu teria, 2 respostas, B ou D. Agora nós vamos ter que determinar quanto tem de excesso. Nós já sabemos que o excesso está no enxofre, mas eu preciso saber quanto. 40 a gente já sabe que é um valor incorreto. Tira ele dali, coloque uma outra letra, eu estou colocando Y, e determine qual seria o valor correto. Fica fácil da gente saber aqui, ó, que daria 32, ok? O valor adicionado foi 40. O correto é 32. Para você encontrar o excesso, é os 40 incorretos menos os 32 corretos. Nós temos então 8 gramas de enxofre em excesso, tá ok? Dessa forma, eu teria como resposta a alternativa D. Legalzinho? Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço, muito legal você ter ficado aqui. Não se esqueça, inscreva-se, dê o joinha e a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye, como eles dizem lá.